Ai, sacana. Bem, bora lá. A caminho das eleições europeias do próximo dia 9 de junho, o debate hoje na TVI e na CNN é entre João Oliveira, da CDU, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, Francisco Paupério, do Livre e João Coutrinho Figueiredo, Agora da são Iniciativa três Liberal. esquerdistas Muito quanto ao bem-vindos a todos. Coutrinho. Muito boa noite. O que se decide no Parlamento Europeu influencia diretamente a vida dos portugueses. Os temas selecionados para este debate pretendem esclarecer isso mesmo. Como é que aquilo que propõem ser discutido na Europa pode melhorar a vida dos portugueses? Começando desde logo pela economia e pelo dinheiro que temos no bolso. João Oliveira, boa noite. Boa noite. Está no manifesto do PCP para as europeias. É necessário que o país se liberte da moeda única. O João devia fazer um daqueles cortes que é rapava o cabelo todo de lado e punha só tipo assim uma cena. Sabem? Eu peço-lhe que seja o mais claro possível para que não restem dúvidas. O PCP defende ou não a saída de Portugal do euro? O que nós defendemos é que o Portugal se deve preparar para se libertar dessas políticas que estão associadas ao euro. O euro não é só uma moeda, é um conjunto de políticas e um conjunto de políticas que têm prejudicado o país e que são hoje mesmo um obstáculo ao desenvolvimento do país e à melhoria das condições de vida do povo. Então, o que é que eu fiz? Mas há este nós queremos objetivo aumentar de Portugal salários. Deixar a moeda única. É isso que defende o PCP? O objetivo é garantir melhores condições de vida ao povo, garantir condições de desenvolvimento do país. Não vou julgar. Tendo que enfrentar os obstáculos que se colocam, não é só o euro. O euro é o único obstáculo. Mas eu queria focar-me aqui neste primeiro para perceber e para lhe dar uma oportunidade de ser o mais claro possível, porque nos últimos dias tem dado várias entrevistas em que se fala desta questão e eu queria que dissesse claramente aos portugueses qual é que é o certo daquilo que o PCP defende. Saída do euro, sim ou não? Vamos ver. Nós João Oliveira, de certa forma, vou-vos dizer uma coisa, João Oliveira, de certa forma, faz-me lembrar o Sarcásio. Pá, não sei porquê. O BCE diz que o Sarcásio, se não tivesse sido roubado pelo gajo da Uber e o gajo da Uber tivesse partilhado o hambúrguer com ele. Os salários têm que ser contidos e não podem aumentar. Nós achamos que é preciso investimento na saúde, na habitação, na educação. É moeda preciso contratar os trabalhadores que estão em falta na administração pública, médicos, professores, enfermeiros. E isso não é possível num quadro de moeda única. Há 6 anos levaste com uma donation do ski para avaliares o setup dele e agora estás a falar dele. Quando? A sério? Por acaso é capaz de ter acontecido, na verdade. É possível que tenha acontecido isso. O ski antigamente vinha muitas vezes aqui, pá. O gajo passava aqui a vida dele na stream. E andava a jogar RP no mesmo server que eu e não sei quem. E ele fez uns vídeos a dizer que eu era muito trabalhador e no ano a seguir estava a dizer que eu não trabalhava nada. Os critérios... Está no teu YouTube. É possível. São aplicadas políticas associadas ao euro e introduzem condições. O gajo parava muito aqui na stream do Tiagovski para podermos levar por diante esse objetivo. Não é que eu adorasse o conteúdo dele. Vou ser franco. Eu não adorava o conteúdo do gajo. Ele é que parava muito aqui. E nessa altura, quando havia a cena dos setups, eu vi. O gajo pôs no Discord e eu vi. Deve ter acontecido. Nós entendemos que o país deve ter taxas de juros adequadas às condições de vida das famílias e ao desenvolvimento da atividade das micro, pequenas e médias empresas. O BCE decide as taxas de juros, mesmo que isso leve, como tem levado nos últimos anos, ao sufoco. Já podemos detalhar mais daqui a pouco algumas outras medidas relacionadas também com a política do BCE. Esta questão é verdadeiramente a questão central, porque o euro não é uma fatalidade. Há países dentro da União Europeia que não têm o euro. Dinamarca e a Suécia, por exemplo. Vive-se pior nesses países. Não. Nós também queremos que em Portugal se viva melhor. E para que se viva melhor em Portugal, apenas com um regresso ao escudo? É esta a minha pergunta. Não queremos dar para trás, nem aceitamos que o país ande para trás. O que nós queremos é andar para a frente. E andar para a frente significa ultrapassar os obstáculos que nos impedem de melhorar as condições de vida dos portugueses. E esta questão do euro é um dos obstáculos. Porquê é que nós dizemos que o país tem que estar preparado? Porque se o país não estiver preparado, não pode tomar essa decisão, nem sequer está em condições de enfrentar então, mas qual é que é a preparação? Por outros. Agora, a circunstância em que nós estamos... Imposta por outros ou pedida também pelo país? É isso que defende? Não sei. Também não estou a perceber. Também não estou a perceber o que é que ele quer. A circunstância dessas tem que ser sempre negociada, tem que ser discutida, tem que ser articulada com outros países que também enfrentam os mesmos problemas que nós. Então deixa-me colocar a questão de outra forma. Ou seja, esta preparação para a saída do euro, que aqui está a defender, é para ser feita a 5 a 10 anos daqui... Mas ele está mesmo a sugerir isto. Eu não posso acreditar. Ele está mesmo a sugerir que saia do euro. Não estou a acreditar nisto. Mas ele acabou de dizer que isso era voltar atrás. E a 5 ou 10 anos teríamos Portugal fora da moeda única. É isso que tem que ser sempre num prazo dilatado, um prazo tão dilatado quanto mais exigente for a necessidade de tomar as medidas para preparar o país. Agora, há um aspecto que eu queria sublinhar e com isto concluo a minha resposta. É que nós dizemos isso porque o euro é um dos obstáculos, mas nós não dizemos isso e ficamos à espera que isso se resolva e pronto. Há um conjunto de medidas e de decisões
que podem e devem ser tomadas, de medidas que devem ser exigidas, entretanto, porque não podemos baixar os braços. Por exemplo, em relação às taxas de juros, nós ficamos de braços cruzados com a ruína da vida das nossas famílias e das nossas pequenas e médias empresas, com as taxas de juros que o Banco Central Europeu aponta. Nós ficamos de braços cruzados. Então o que é que o PCP vai fazer para o Parlamento Europeu? Desculpem-me. Com a política comercial da União Europeia que liquida a nossa indústria nos acordos comerciais que são fixados com outros países, que uma situação de concorrência destroem a nossa capacidade produtiva, impedindo-nos de criar emprego qualificado para os jovens que precisam de encontrar no seu país propostas de futuro. Não. E para concluir, João Oliveira... E, portanto, quando digo isto porquê? Porque nós temos a noção de que há uma política que pode dar resposta aos problemas do país. Até os outros estão assim meio parvos. Os problemas que daí defenderem esta saída do euro daqui a 5, 10 anos. Enfrentando-os, teremos as melhores condições de dar resposta a todos esses problemas sem esconder os problemas, nem meter a cabeça na área. Eu não preciso... Mano, a cena é, tu sais do euro e tipo, tu podes sair do euro e não sair da União Europeia, ok, tudo bem, mas imagina, a tua moeda não vale o mesmo que vale a da Inglaterra. Pensar isso é uma parvoíce. A Europa é muito mais dependente da Inglaterra do que de Portugal. Vocês são malucos ou quê? Mexer nas regras da União Monetária, os eurodeputados portugueses devem bater-se por mudanças nesta Alex, da Pracinha. Como é que isso está? Deu certo? Nice. Deixa-me dizer primeiro que é inacreditável que continua sem conseguir explicar o João Oliveira se quer ou não quer a saída do euro. Eu já sei as políticas todas, é preciso fazer não sei o quê, é preciso, eu tomei nota, necessárias medidas de valorização de salários. Quais? Medidas de reindustrialização. Quais? Medidas de estímulo às poupanças. Quais? Não sabemos. Assumam. Mas, quando se lê o manifesto do PCP, voltam a dizer que a integração europeia foi o princípio fez parte do processo contra-revolucionário. Assumam que também não querem estar na União Europeia. Não façam este papel de dizer que a União Europeia impede de fazer coisas que outros países que estão dentro da União Europeia fazem, gastar em saúde, ter melhores salários. Há dezenas de países na União Europeia que o fazem também. E que têm taxas de juros muito mais baixas. Argumentar que estar fora do euro permite ter taxas de juros mais baixas roça a ignorância económica que eu não creio que vocês não é mesmo descabido. E a pergunta era que me esqueci completamente. Era sobre se é necessário ou não mexer nas regras da União Monetária. Não, é preciso mexer no sentido em que se provou que não é necessariamente no binómio crescimento-dívida ou déficit orçamental-dívida que está a virtualidade. Este homem para mim era o meu primeiro-ministro. Sem sombra de dúvida. Eu nem percebo da saúde das finanças públicas. Portanto, a permitir maior flexibilidade dentro desse binómio e deixar que o processo de ajustamento das dívidas nacionais seja de alguma forma ajustado ao próprio ciclo económico, não fazer depender do produto potencial, que é um conceito altamente discutível e difícil que eu não percebo nada disso, mano. Não vou fazer react a uma cena que eu não percebo nada. E dentro nós temos, mesmo nestes anos, em que a Europa passa por uma pandemia que afetou muito a atividade económica e passou por uma guerra que também... Mas eu não sabia quem era o Pedro Neto até hoje. Não fazia a mínima ideia, bro. Afetou muito a atividade económica. Conseguimos ter países que dentro dessas dificuldades se portaram economicamente bastante bem. Portanto, é possível dentro desta... Mas o João Oliveira falava aqui da questão das taxas de juro em relação ao BCE. Aprova essa política que está a ser seguida pelo BCE de taxas de juro altas para combater a inflação? Vamos ver. Para já uma coisa. Os bancos centrais só têm utilidade se forem independentes. Isto é para o Bloco de Esquerda que pretende que haja tutela política. Não, João, estamos a falar era o fim de bancos feitos de bambu. Da União Europeia, como a conhecemos, e de qualquer das sociedades. Muita vontade de responder a isso. Segunda coisa, qual é o grande mandato dos bancos centrais? Manter a inflação controlada. Porque a inflação é o pior dos... É o pior imposto, porque é o imposto sobre os mais pobres. Certo. Esse é o imposto mais regressivo que come os rendimentos e come o poder de compra às pessoas. É verdade. Nesse sentido, um banco central que leve esse objetivo a sério deve usar os mecanismos que estão ao seu dispor, mantendo o equilíbrio macroeconómico dentro dessas baias. E eu acho que, grosso modo, o Banco Central Europeu tem-no feito. Mas ninguém, no seu perfeito juízo, pode gostar de ver taxas de juros persistentemente altas. Claro. O problema é que estamos a vê-las altas e a não gostar, mas gostaria de ver menos se elas tivessem... Flávio, obrigado pelo sub, man. Thank you very much. Não apareceu. Obrigado, Dancer. Obrigado, és lindo, mano. Geneticamente aumentado. Eu nunca me farto deste alert, mano.
em baixa e a inflação se mantivesse nos 4, 5% durante muito mais tempo. Isso sim era um corte do poder de compra das pessoas. Catarina Martins, antes de deixá-la responder aqui ao repto que foi lançado pelo João Coutinho Figueiredo, deixe-me só pedir-lhe também aqui um esclarecimento, porque o Bloco de Esquerda chegou a aprovar em 2017 uma resolução em que defendia que recuperar a capacidade democrática é urgente para preparar o país para o cenário de saída do euro. Hoje voltaria a aprovar essa resolução ou o caminho que o Bloco agora defende é outro? Obrigado, Elsa. Muito boa noite primeiro, boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir também. O António Costa tem uma frase que eu acho que define muito bem o euro. António Costa diz: o euro foi uma prenda à Alemanha, e tem razão sobre isso. E tem sido preciso ao longo do tempo poder estudar, discutir o euro, as suas consequências nas várias economias, para podermos pensar em soluções. Agora digo uma coisa, é muito diferente o cenário que nós vivíamos na altura da crise financeira, com juros a 7%, em que nos diziam que era impossível o Banco Central Europeu... Não, se calhar é melhor andarmos a passear numa Europa globalizada e andarmos à mercê das taxas de câmbio. Faz todo o sentido. Epá, esta malta para que Isso só podia salvar. Grande abraço, Miguel. E, enfim, que era impossível termos dívida conjunta na União Europeia com a situação que vivemos hoje, em que, na verdade, o Banco Central Europeu tem um efeito para não subirem os juros das dívidas públicas quando é necessário. Teve esse efeito, foi só assim que depois acabou por superar a crise financeira, depois de um enorme e longo sofrimento com muita penalização dos povos. E também temos hoje uma dívida, pelo menos parcialmente, comum. E isso é importante. Eu acho que isso é importantíssimo e a nossa visão neste momento é que o caminho que nós temos de fazer é que estes mecanismos que têm sido pontuais para responder ao Covid, como termos dívida conjunta para responder à crise, ou como suspender as regras da governação económica ou de mercado único que não deixam os países proteger as suas populações que sejam suspensas, bem, então pensemos em tudo o que temos para fazer. Da crise climática aos problemas dos serviços públicos, do acesso à saúde. Sobre a minha pergunta, e há de facto aqui um entendimento diferente hoje em dia do Bloco de Esquerda em relação à saída do euro? O que eu digo é, o mundo mudou. Ou seja, perdoe-me utilizar a expressão. A opinião do Bloco não é isso. A opinião do Bloco de Esquerda foi sempre que era preciso estudar alternativas para proteger os países num cenário que é muito desequilibrado, como dizia António Costa, era o primeiro a reconhecê-lo enquanto Primeiro-Ministro. Bem, Catarina Martins gostava mesmo do António Costa, dá para perceber. Acho que foram sempre os eurocríticos, aqueles que eram chamados eurocríticos, ou seja, que foram capazes de pôr alternativas em cima da mesa, que foram construindo soluções. As claques deixaram a União Europeia ficar cada vez pior. E eu acho que este caminho foi muito importante. Eu queria responder ao João Coutinho de Figueiredo sobre o BCE, porque é também importante. Vejamos, quando dizemos... Isso que a Catarina está a falar, tudo isso aconteceu com os atuais estatutos do BCE. Sim, e com uma... É possível fazer. Nós já todos percebemos que o desenho institucional da União Europeia serve até servir, porque quando há vontade política de fazer diferente, o desenho institucional já não interessa de nada e às vezes ainda bem, porque a Comissão Europeia nunca podia ter feito uma compra conjunta de vacinas para a Covid se estivesse a respeitar os tratados. E, portanto, digamos assim, nós queremos rever tratados, mas a verdade é que nós vemos que a própria União Europeia os ultrapassa quando precisa. Sejamos todos claros e sérios sobre esta questão. Mas eu queria dizer o seguinte sobre o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu tem estudos que dizem que a inflação é provocada pela oferta e não pela procura e, portanto, aumentar os juros não tinha nenhum sentido e ainda assim fez, penalizando imenso as famílias. Quando se diz que o Banco Central é independente de quem? Na verdade, não responde democraticamente a ninguém, mas responde ao sistema financeiro. O Banco Central Europeu tem uma política que sucessivamente salva bancos, apoia bancos contra os direitos das famílias. Ora, o que nós, os textos das populações em geral, os trabalhadores, o Bloco de Esquerda defende o que nós defendemos são duas coisas muito rapidamente. Uma é que o Banco Central Europeu, além do controle de preços, passa a ter também como critério o pleno emprego. É muito importante o pleno emprego na União Europeia. O segundo é que o Parlamento Europeu não emita apenas opinião, mas possa ter um parecer vinculativo sobre o que deve ser o mandato do BCE, em longos períodos, claro, para manter a estabilidade, mas para permitir que o BCE tenha realmente algum escrutínio democrático e não responda só ao sistema financeiro como tem sido até agora. Isso não é verdade. Responda ao Eu já lhe vou dar a oportunidade de João Coutinho de Figueiredo. Deixem-me só trazer também o Francisco Paupério aqui para o debate. Francisco, o LIVRE não acompanha esta ideia de regresso ao escudo ou saída do euro. Mas... compreendo, por exemplo, que quem viu as prestações do crédito à habitação subir vertiginosamente questione se não valeria a pena o país ter uma moeda própria para ter outras opções perante as crises. Boa noite e boa noite a todos. Eu gosto como a comunicação social de repente traz temas completamente descabidos para cima da mesa. Quem é que quer voltar ao escudo? Ninguém! Ninguém! É que ninguém quer voltar ao escudo, só o PCP.
Mais ninguém. Presentes e lá em casa. Queria antes só assinalar que hoje se comemora o Dia Internacional contra a homofobia, bifobia e transfobia. É bom. E vimos esta semana em Cabeceira de Basto que houve pessoas da extrema-direita a interromper uma reunião de acesso livre e de esclarecimentos por estas questões. Soubemos também esta semana, por uma agência da União Europeia, que a violência sobre as pessoas queer estão a aumentar em Portugal e na União Europeia e, portanto, o LIVRE queria aqui mandar uma mensagem a toda a gente de apelo e que o LIVRE protege estas pessoas que querem estar livres também na sua vida e dizer que a única ideologia que existe é a do ódio e o amor é amor. O discurso de ódio não é discurso, não é a liberdade de expressão, e como vimos hoje também na Assembleia, e queríamos só assinalar isto. Voltando à sua pergunta, e peço desculpa Está feito por esta nota. A malta do LIVRE gosta sempre de fazer estas intervenções antes de começarem os debates. Já o Rui Tavares é igual. Realmente, nós no BCE, nós o que consideramos é que o BCE já tem um mandato secundário que é social e ambiental. O problema é que não exerce esse mandato. E as propostas do LIVRE, que acompanham o Bloco de Esquerda nesse sentido, de dar alguma democracidade a este BCE, é também fazer o que nós fazemos com os comissários europeus. Ou seja, todos os comissários europeus, no início do seu mandato, estão dispostos a ir ao Parlamento Europeu responder perante os parlamentares. E nós pedimos que no BCE também aconteça o mesmo, que realmente haja essa proximidade ao Parlamento Europeu e não apenas as reuniões de 6 em 6 meses. No entanto, nós vimos, e foi aqui dito, apesar dos tratados e apesar das regras, nós conseguimos fazer face a crises como... Acho que, imagina, levanta um bocado um debate que não interessa ao menino Jesus, percebes? Eu percebo o que tu queres dizer e sim, numa democracia todas as ideias têm que estar em cima da mesa. Mas perde-se demasiado tempo a discutir isto em vez de se discutir assuntos como deve de ser, estás a ver? É o que eu acho. Na pandemia, como fizemos dívida conjunta, que em 2019 diziam ao LIVRE que era impossível haver dívida conjunta na Europa, e uma crise veio mostrar que é então é possível que tivemos um PRR e tivemos esta dívida conjunta a servir para as pessoas. Relativamente à questão de se ficamos no euro, se saímos do euro, o LIVRE é europeísta e convictamente europeísta. Achamos que a Europa tem muito a melhorar e por isso é que temos um programa com tantas propostas, precisamente para melhorar a União Europeia. Com isto não quer dizer que tínhamos algumas críticas. E, nomeadamente, há uma... Olhando para estes 25 anos de moeda única, Portugal saiu de alguma forma penalizado? Certamente não foi beneficiado em tudo, mas podemos ver, se calhar aceleramos o saneamento básico para toda a gente. Sim. Portugal com o euro, exatamente, não com a entrada para a comunidade europeia. Nós conseguimos ter saneamento básico para toda a gente. Os fundos de coesão vieram ajudar o nosso desenvolvimento. E isso é inegável. Os nossos salários, apesar do que se ouviu, que realmente, em relação ao salário médio alemão, não estão a acompanhar essa evolução. E a verdade é que mas vocês, eu não sei, o João já existia tipo há 40 ou 50 anos atrás? É que reparem, imaginem, até a minha zona, aqui em Casal de Câmara, há 40, 50 anos atrás não tinha água canalizada. Ainda. Tenho aqui um outro capítulo. Estamos perto de Lisboa, mano. Imaginem no Algarve. Sobre salários, sim. E no Alentejo. Se olharmos para os países que estão fora da União Europeia, os nossos salários cresceram muito mais e nós temos também que olhar para isso. Não temos, mas o salário cresceu, é um facto. Negativo. O teu país também não é a Alemanha, mano. Nós não temos a economia da Alemanha, mano. Por muito que custa a algumas pessoas. É dramático, mas é o que Agora, claro que há críticas e claro que temos que apresentar propostas para as mudar. E por isso é que o LIVRE apresenta uma Carta Europeia do Trabalho. A Europa anda sempre connosco ao colo. Criar um salário mínimo europeu. Desmistificar o conceito de não é o mesmo salário para toda a União. Eu queria ir mais em detalhe daqui a pouco a essa questão dos salários. Para já, eu queria deixar aqui o João Oliveira ainda responder a esta. Queria dar ainda alguma resposta a algumas questões que foram colocadas, particularmente às questões que foram colocadas pelo Coutinho Figueiredo. Vamos lá ver, quais são as medidas que são tomadas? Olha, hoje houve uma greve da administração pública com os trabalhadores a reivindicarem melhores salários. Já percebi. O problema... Decretar aumentos de salário. Decretar aumentos. Com atenção, a gente consegue chegar... Já sabia que a resposta ia ser sem melhorar as carreiras dos trabalhadores da administração pública e sem contratar mais funcionários, nós não conseguimos ter saúde, nem educação, nem proteção das populações, nem segurança social, nem coisa nenhuma.
Estas decisões implicam decisões no Orçamento do Estado. A União Europeia, depois das alterações que foram feitas ao Pacto de Estabilidade e à Governação Económica, a Comissão Europeia ficou com instrumentos para controlar o nosso Orçamento do Estado em relação a onde é que a gente gasta o dinheiro e até quanto é que gasta. As restrições que nós já tivemos no passado vão se impor novamente. Isto faz-te de conta que isto não existe? Ou faz-te de conta outra coisa? Uma pergunta que o Coutinho Figueiredo colocou. Outros países fazem-no. Esse é o problema de fundo. É que há outros países que estão borrifando para as regras. Quando a França ultrapassou os critérios de equilíbrio orçamental, o que é que aconteceu? Houve algum precedente por déficit excessivo? Não era isso que me estava a referir. Lá está. Ou seja, há um problema... Eu resumo a coisa assim. Primeiro, há um problema de aplicação de regras iguais a todos, como se os países fossem todos iguais. E não são. As regras que servem à Alemanha não servem a Portugal. Imagina, repara, é quando o teu país é um dos países que mais tem a beneficiar com isto e passa a vida a receber fundos europeus, é normal que eles queiram saber onde é que o dinheiro está a ser gasto, não é? Isto não é caridade. Nós temos que o pagar de alguma forma. Isto não é, a Europa não é, a União Europeia não é a Santa Casa de Misericórdia. Eles não vão estar a dar dinheiro a Portugal só porque sim. Oi Mariana, como é que estás, miúda? Portugal. As condições orçamentais e financeiras que tem a Alemanha não tem Portugal. Segundo, mesmo quando não cumprem essas regras, há uns mais filhos do que outros, porque os países poderosos escapam das sanções, os pequenos é que estão sempre constrangidos na sua capacidade de desenvolvimento. E essa questão é uma questão absolutamente decisiva. E em relação ao Banco Central Europeu, nós temos apresentado propostas, não são desta campanha eleitoral, nós temos apresentado propostas não apenas para a paridade dos Estados na composição do Banco Central Europeu, mas também para a capacidade de controle nacional dos bancos centrais. E eu deixo apenas esta pergunta para clarificar aquilo que estou a dizer. Se nós tivéssemos na nossa mão a política monetária, o nosso Banco Central tinha tomado as decisões de aumentar as taxas de juros como aumentou o Banco Central Europeu? Não. Porquê? Porque a situação que existe em Portugal não é a mesma que existe em Espanha, nem na França, nem na Alemanha. E é por isso que nós precisamos de controle democrático das instituições para servir o povo, não é para servir os banqueiros que acumulam mais de 500 mil euros. João Coutinho Figueiredo, deixe-me só também lembrar aqui que foi o BCE que, ao mesmo tempo que subia as taxas de juro, pedia aos governos... Sim, as pessoas estão-se a cagar. Tu basta perceberes onde é que são aplicados os fundos europeus e como. Há pessoas que recebem fundos europeus e que não se percebe muito bem o que é que fazem com eles. Genuinamente. Há montes de gente, até conheço pessoas que entraram em projetos tipo Portugal 2020 e merdas desse género, que receberam montes de guito, 1 milhão ou 2 às vezes, e que não justificaram peva. Portanto, mano... dos Estados-membros para diminuírem também as ajudas sociais, para que de facto a política que estavam a tomar tivesse eficácia. Não vai ver defender as políticas do Banco Central Europeu. Vai defender uma coisa muito mais fundamental. Num dia em que os bancos centrais, nacionais ou transnacionais, como é o caso do Banco Central Europeu, perderem a independência, ficam na mão das vontades eleitorais e dos... Hoje em dia quando? Hoje em dia. E porquê que está mais, Kane? Porquê que está mais agora? Estás a ver? Porque é que está mais apertado? Porque andámos aqui a fazer merda o tempo todo. Estás a perceber? É por isso é que está mais apertado. Andámos isto era uma javardeira tão grande. Pois é isso, uma bandalheira tão grande que agora claro que vai apertar o cerco, é lógico. E dos objetivos eleitorais de cada um dos governos ou dos poderes políticos na União Europeia. Isso é o que eu digo. É o fim. É ridículo isso, desculpa lá. Das condições de prosperidade da União Europeia. Os bancos centrais têm que ser independentes, têm que ter os mandatos claros, não podem ter 4 objetivos a perseguir ao mesmo tempo. Tem que ter dinheiro, era objetivo a ser perseguido. Mas tem mandatos secundários. Tem mandatos secundários. Lá está. Mas não estão a cumprir. É a sua opinião. E são apreciados, sim senhora, têm escrutínio político, respondem perante quem os nomeia e são apreciados, exatamente à cara. O que eu registro é que eu estou a ouvir um liberal a dizer que há uma instituição que manda na nossa vida. Aí são 3 gajos a bater num, Jesus Christ. Que não deve ter escrutínio democrático. A ingerência na soberania, muito preocupa a CDU. Vão deixá-lo falar ou como é que é? Que estão todos a interrompê-lo. Um organismo autoritário. Pedro Martins, eu estava a tentar fazer um ponto, se puder, talvez não fosse mau. A CDU está muito preocupada com a ingerência nos países. No seu programa. Não vou deixar falar. Quando não interrompo outro. Minha Nossa Senhora. Põe um pacto de progresso social que impede os Estados-membros de fazerem o que quiserem. Sim. O Pacto de Progresso Social que a CDU propõe impede os Estados-membros de voltarem atrás de um conjunto de legislação. Não diga isso. Não digo isso. Quer que eu leia? Isso é... por amor de Deus. Portanto, é ingerência que nos interessa. É a vantagem da iniciativa liberal. É coerente nas coisas. É iniciativa liberal. Da falta de ingerência num tema como noutro. Da soberania num tema como noutro. E neste caso, da independência do Banco Central num tema como noutro. Achar que a valorização dos salários é feita... Para terminar, Sara, desculpe. Isto é absurdo, desculpem lá. Então quer dizer, eles andaram a falar por cima dele.
E agora tem que terminar a correr? Epá, isto para mim é uma parvoíce. Achar que a evolução salarial e a melhoria das condições de vida das pessoas é feita por decreto, achando que é possível aumentar salários exatamente por decreto, e que isso não tem parte nenhuma na economia, que é assim que vai funcionar. E já lá vamos. Está a minha promessa de vamos falar de salários já a seguir. Aqui Primeiro, Catarina Martins. Muitas propostas para aumentar a despesa, zero propostas para crescimento económico. Zero. João Oliveira, eu tenho que equilibrar os tempos e dar a... Aumentar os salários, crescimento económico, aumentar salários. Aumentar salários como? Não sei. Aumenta-se os salários só. Vamos fazer, olha, vamos saber o que é decretar aumentar salários. Para mim é assim que se faz crescer a economia. Já havia essa metáfora. Vamos voltar a falar dos salários a seguir. Catarina Martins. Eu peço desculpa ter interrompido o Coutinho de Figueiredo e exaltei-me, não devia, mas eu queria dizer o seguinte. Exaltei-me. É extraordinário como os liberais, tão depressa, acham que nas questões de mercado a democracia não vale. E, portanto, tão depressa descartam a democracia. Agora, o Banco Central Europeu, que toma decisões importantes, que decide a prestação da casa que as pessoas pagam, que toma decisões tão importantes na nossa vida, não pode ter escrutínio democrático. Oh, Catarina, desculpa lá. Não é o Banco Central Europeu que decide a prestação da casa que as pessoas pagam. Isso não é assim que funciona. As pessoas que compraram uma casa pediram um empréstimo e quando pediram o empréstimo sabiam as condições do empréstimo. As taxas de juros aumentam, as pessoas têm que estar preparadas financeiramente para a porra das taxas aumentarem. Se andaram a pedir dinheiro à maluca e agora não têm dinheiro para o pagar, então o problema é de quem? Não é do banco, porque as taxas sempre existiram desde há 10 mil milhões de anos atrás até hoje. É assim, se as pessoas não têm possibilidade para comprar as casas, não comprem a puta das casas! Em vez de comprar um T4, comprem um T2. Porquê? Não há dinheiro. Não há dinheiro, não se compra o T4. Compra-se o T2. Foda-se. É tão difícil perceber esta merda. Mas é que em Portugal, a malta é mesmo... Pá, olhem. Pá, é assim. Eu vou pedir 500 mil euros emprestados e vou comprar um Lamborghini. Ao Cancelo. Quanto dinheiro é que tens na conta? Tenho 5 mil. Pá, é ridículo, isto é ridículo. Desculpem, não é. Quanto é que ganhas de salário? Ganho 600 paus. Trabalho, faço, sei lá, não sei o que é que é de dizer, ainda vou chatear alguém. Pá, mas é ridículo isto. Pá, não é por mal. Eu percebo que as pessoas tenham todas que ter uma vida melhor e toda a gente está toda à procura de qualidade de vida. Certo, compreendo isso perfeitamente. Agora, mano, não tens possibilidade? Espera um bocado. Caramba. É que depois as pessoas metem-se numa situação em que não conseguem comportar. Eu não digo que o Banco Central Europeu esteja correto em aumentar as taxas a uma javardice. Claro, e há interesses bancários, tudo isso é tudo válido. Mas as pessoas também têm que se preparar para essas merdas, meu. É mais do que lógico. É mais do que lógico de acharem que de repente todos os problemas financeiros das famílias portuguesas estão no Banco Central Europeu. Isto é uma ideia completamente idiota. É que não faz sentido nenhum. Pá, as pessoas têm que... é assim, o Tugão tem esta mentalidade e nós todos sabemos que tem. Todos nós sabemos que tem. Porra, eu não posso... Eu também gostava, eu também podia ser como essa malta e de repente... E não gostava porque eu nem é a minha cena de vida, mas reparem, eu também podia ser esse gajo e ir comprar um Lexus. Eu também gostava de ter um Lexus, era fixe. Mas não vou comprar o Lexus agora, caramba. Tenho lá o dinheiro, não tenho uma casa minha, vou comprar um Lexus. Não. Podia pedir um empréstimo e comprar a porra do carro. Dava a entrada e comprava o carro. Ficava agarrado a um crédito e daqui a uns 2 anos estava a chorar que não tinha dinheiro para uma casa. Percebem a estupidez disto? Mas andava aí montado Lexus, porque é isso que interessa para o Zé Tugão. Não é tipo, cara, meteu o carro em cima do café, tipo, o café, não há estacionamento à frente do café. Mas o meu Lexus está na porta do café e só não o mete lá dentro porque não dá. Fisicamente, porque riscava o carro todo. Mas à porta está, que se foda-se há grávidas a passear carrinhos, estão-me a cagar. É o carro em cima do café. E toda a gente vai ver que eu tenho um Lexus. Toda a gente. Isto é o Tuga. É o Tuga. Pá, isto mete-me doente. Juro, pá, olha, ainda no outro dia, isto é um exemplo ridículo, mas é verdade. Ainda no outro dia o meu pai estava a sair da garagem, ok? Estava a sair aqui da garagem de casa deles e abriu o portão para sair para ir trabalhar e há um gajo, mano, com um BM que lhe espeta o carro em cima do portão e o meu pai a sair, tipo, a abrir o portão para sair e vira-se para o homem e diz, quer sair? E o homem disse, são só 2 minutos que eu vou ali à papelaria. Mano, que é caralho? E depois o meu pai diz, olha, é assim, eu também tenho pressa para ir trabalhar. E o gajo começa a disparatar, a dizer, filha da puta, não sei o quê. E o meu pai a olhar para ele do género, este gajo é maluco ou quê?
O gajo estaciona-me à frente do portão e começa a mandar vir porque eu lhe digo que quer sair com o carro. Ouçam, é demais, é ridículo, mas isto é Portugal. E as pessoas acham que estão bem, que estão todas certas. Não têm mesmo noção nenhuma. Isto é um exemplo mau em relação àquilo que estamos a falar. Mas é verdade, o pessoal vive muito acima das suas possibilidades. E quando disseram isso na altura do Passos, a malta foi toda ao ar. Ok, eu com o meu Mercedes vivo acima das minhas possibilidades. É isto, estão a ver? Mas o pessoal vive muito acima das possibilidades. Mas depois, quando lhe dizem isso, ficam chateados. Tipo, estão a ver? É estúpido. Mas eu o quê? Eu não mereço ter um Mercedes? Pá, ninguém está a dizer isso. Ninguém está a dizer isso, mas é do género. Se ganhas o ordenado mínimo, se calhar a prioridade não é comprar um Mercedes, mas não sei, tipo, percebem? Tipo, não sei. Pá, digo eu. Ouçam, nós estamos a ver o mesmo problema que aconteceu no tempo das vacas gordas. Que é a malta pedir empréstimos para tudo. Era empréstimos para comprar casa. Não sei quem veio. Empréstimos para tudo. E de repente isto veio por aí abaixo. E ai Jesus, ai agora não tenho dinheiro para nada. Percebem? Pronto, é isto. Mas é pá. Não há, é isto, voltamos outra vez à questão da literacia financeira. Não há, ninguém tem literacia financeira. As pessoas acham que o dinheiro aparece do ar. Estão a ver? Se as pessoas acham que pedem dinheiro emprestado a um banco e o banco tem sempre dinheiro. Tipo, imagina, o banco tem um cofre que é só imprimir. Estão lá umas, aliás, os cofres dos bancos não têm dinheiro. Não têm ouro, não têm nada, não têm notas, nada. Os cofres dos bancos têm impressoras. Estão a ver? E sai de lá dinheiro, tipo, magicamente. Chega lá o Zé Rogério, que quer, tipo, sei lá, comprar um terreno em Vila de Rei para construir um bunker. Chega lá, olha, eu gostava de pedir aqui, tipo, 5 milhões emprestados, só a favor. E o banco chega lá, olha, é para imprimir 5 milhões, só a favor, imprima lá, que vamos dar aqui, tipo, uma puta de uma folha, uma fatura qualquer. Imprime lá os 5 milhões, os gajos está a imprimir a merda daquela nota, está tudo. Depois, olha, sou Rogério, olha, já pode ir comprar a merda do bunker à vontade, que nós temos aqui dinheiro para si. Pronto, o homem leva num carrinho de compras o dinheiro todo, vai construir o bunker e depois fica chocado quando lhe ligam do banco a dizer: olha, ó, Sr. Rogério, está aqui um bocado apertado, nós estamos a ficar sem dinheiro, portanto, olha, precisávamos que você começasse a pagar essa merda mais rápido. E o gajo: mais rápido? Então, mas o meu banco era só se constrói. E que era o que mais faltava, a democracia meter-se. Não foi exatamente uma coisa é ter escrutínio, outra coisa é tomarem as decisões técnicas. Também é um facto, o Rei dos Patetas, acho que também tens razão, que é as pessoas cada vez mais idolatram pessoas que vivem de luxo e depois querem ter o mesmo que é os luxos que os outros têm. E depois acontece isto, não é? Porque a gente vive da mesma merda. Quando eu digo independência, é das decisões técnicas. É independente. Não é das orientações políticas. O Banco Central Europeu eu posso dizer isto 4 vezes. Momento. Vou sempre dizer a mesma coisa, Catarina. Se eu puder, o Banco Central funciona assim neste momento. Desculpem, malta. Eu sei que me chatei um bocado e que me exalto com estas questões e que fico aqui um bocado nervoso, mas é que isto tira-me do sério. Faz o que quer. O Parlamento Europeu faz uns relatórios e os relatórios vão para a caixote do lixo. E o que nós propomos é que haja algum escrutínio democrático sobre quem toma decisões tão importantes. E eu acho que quem leva a sério a democracia tem de crer que todos os poderes que tomam decisões que têm implicação na vida dos povos tenham escrutínio democrático e respondam democraticamente. E o BCE não responde, isto para nós é importante. Queria também dizer o seguinte: o euro tem muitos problemas, sim, a governação económica tem muitos problemas e o que foi aprovado recentemente aumenta os problemas. A grávida a passear o carrinho está lá à espera ainda que tu tires a puta do Mercedes da frente do café, mas não consegue passar com o carro, senão tem que ir para o meio da estrada a ser atropelada. O caminho Estás a ver? É um bocado isto. Tem sentido. E se fosse preciso, a mulher era atropelada e o gajo do café ainda vinha todo fodido a dizer: mas agora tenho que tirar esta merda daqui. Mano, eu no outro dia, olha, mais um exemplo. No outro dia, mano, não consegui deixar o carro na rua dos meus pais, estava cheia de gente, tipo, a malta vem aqui largar os carros e vive no caralho mais velho, mas vem aqui largar os carros. Portanto, não consegui pôr aqui o carro, então tive que ir pôr na rua atrás. Ok? Problemas de terceiro mundo. De primeiro mundo. Pus o carro na rua atrás, deixei lá no estacionamento e de repente volto do trabalho, né, e queria ir para casa às 6 da tarde, saio daqui, vou para o carro, não sei o quê, chego ao carro e tenho um puto de um Clio, tipo 2007 ou sei lá, mano, estacionado, ou seja, imaginem, tem o estacionamento, né, depois tem a rua, e do outro lado da estrada, que não tem espaço nenhum, está um Clio todo mal estacionado. E eu nem conseguia tirar o meu carro do estacionamento. Tipo, ou seja, o meu carro, eu recuava como o carro já estava a bater no Clio. Ou seja, era o espaço da estrada, ao lado tinha o Clio.
estacionada em paralelo. E eu assim, foda-se. Não conseguia tirar o meu carro lá. Bem, apitei. Bué. Não estava a conseguir daí. Estava preso, literalmente. A apitar. Não vinha ninguém. E eu assim, foda-se. De repente, quem é que vem? O gajo que tinha o carro ao lado do meu. No estacionamento. Vem tirou o carro dele. Que era o último gajo que tinha que tirar o carro dali. Eu até lhe pedi desculpa. Disse, olha amigo, desculpe lá. Você não tem culpa nenhuma desta merda. Quem tem culpa é o gajo do Clio. Não foi às 6 da tarde. Onde é que estava o gajo do Clio? No café. No café, onde os gajos deixam os carros em cima do café. Estão a ver? Pronto. Ou seja, foi um que não deixou em cima do café, porque já lá tinham posto outros, não é? E o gajo pensou, olha, foda-se, vou pôr aqui, que estes gajos não devem sair hoje. Já são 6, eles não devem sair. Pronto. O gajo do Clio teve-se a cagar, não quis saber, nem apareceu. É que nem apareceu. Se fosse pelo gajo do Clio, eu ainda estava lá a buzinar a esta hora. Portanto, estão a ver a cena, é isto. A é atual ridículo. relação de forças É não é Portugal sair do euro, mas é termos alianças vastas que nos permitam combater as normas da governação económica, ter outra forma de ter o BCE e combater também normas de mercado único. Nós achamos que esse é um caminho possível, um caminho que pode fazer alianças. E Portugal precisa de fazer alianças para defender a sua economia, para defender os salários, para defender os serviços públicos. Vou lançar então aqui mais em concreto a questão dos salários e dos rendimentos. Em 20 anos, Portugal foi ultrapassado pela Polónia, pela Lituânia e pela Roménia, no que diz respeito ao valor do salário mínimo nacional, refere a base de dados por data, acrescentando que o salário mínimo nacional é 26% mais baixo do que em Espanha e 47% do que em França. Francisco Paupério há pouco já adiantava aí uma das medidas do LIVRE nesta questão dos rendimentos. O LIVRE defende uma Carta Europeia do Trabalho justo, que abrangeria todos os Estados-membros e garantiria um novo salário mínimo europeu. O que é isto na prática? É estabelecer um valor de salário mínimo obrigatório para os Estados-membros? Seria um valor de salário mínimo obrigatório que desse dignidade às pessoas de vida, mas não seria imposto um valor para toda a União Europeia. Seria calculado de acordo com cada país e com as especificidades de cada país. Isso não é o que já acontece. Foi aquilo que referiu. Nós olhamos para a Espanha com um salário mínimo muito superior ao nosso e com uma economia diferente, mas não tão diferente que justifica essa diferença. Mas o LIVRE tem na cabeça um valor para Portugal, por exemplo, tendo em conta essas condicionantes? Mas é aquilo que eu te estou a dizer. Eu também acho que é normal que as pessoas não pensem nisso. Eu percebo. E imagina, não é para continuarem sem nada, mano. As pessoas vivem na mesma. Só não podem viver muito acima das suas possibilidades. Estás a perceber, bro? É só isso, mano. É que se tu sabes que à partida vais ficar com a corda ao pescoço porque te endividaste cheio de créditos e o caralho. Tu sabes, mano, tu sabes que te vais foder com isso eventualmente, mano. Portanto, é só não viveres muito acima, com luxos, muito acima da tua possibilidade, é só isso. Pá, no início de vida, se calhar não é bacana tu teres um T4. Percebes? Tipo, para quê? E o T4 já nem é um luxo para mim, isso não é um luxo. Só que o que é que acontece? Houve tanta gente a comprar casas que agora não conseguem comprar, ou que não conseguem pagar, e agora estão todas aí para os bancos, mas esse processo demora, não é? Esse processo das casas irem parar aos bancos demora um bocado. Portanto, agora tens uma data de casas que estão a marinar porque houve gente que não conseguiu pagá-las e que as largou e as casas estão aí à espera. Só. Depois são vendidas ao desbarato, não é? A fundos de investimento e o caraças. São vendidas ao desbarato a quem consiga pagar, não é? E quem é que consegue pagar? Os investidores. Que depois revendem essas casas a 500 mil euros. Tal como há cerca de 20 anos devia ser os 80% do salário mínimo espanhol para acompanhar também a evolução europeia que temos tido. Malta, não sei. Mas voltando à Carta Europeia do Trabalho Justo. É importante não só apresentar este salário mínimo europeu, mas também é importante garantir que este salário mínimo aumente de acordo com a inflação. E, portanto, consideramos que na Carta Europeia do Trabalho Justo deva ter contemplado também o aumento extraordinário por causa da inflação a este salário. Também é importante termos trabalhadores nos conselhos executivos das empresas para permitir a troca de informações, para permitir melhor gestão da empresa e para os trabalhadores e o direito dos trabalhadores estarem assegurados. E, por fim, algo muito importante nesta transição energética, que é a formação. Neste momento, as empresas não têm dado a formação aos trabalhadores e o que acontece é que agora estamos numa transição energética que temos que fazer, temos que mudar trabalhadores de setor. E nós consideramos que também é uma obrigação das empresas darem esta formação ao longo do trabalho nessa empresa. Passando à transição energética,
também é preciso criar mecanismos ou um fundo que apoie as pessoas que estão a mudar de setor, nomeadamente na transição energética, na transição digital, e este fundo poderá ser feito através de várias taxas, como a taxa ou como mecanismo de carbono ajustado em fronteira, como a taxa de carbono e outro tipo de taxa sobre transação financeira que acho que não é a prioridade isso sobretudo agora, capital Francisco. E não sobre eu o gosto trabalho. muito do Francisco. O Francisco é um gajo impecável, gostei muito de o ter aqui na live a falar sobre as ideias do livro, mas eu não me identifico muito, principalmente nestas europeias não me tenho identificado mesmo nada. Portanto, nós temos aqui várias propostas. Não com o Francisco, com as ideias do E livro. para falar já agora em crescimento económico. Sim, porque eu ia colocar a questão por aí. O João Coutinho Figueiredo há pouco referia esta questão de, no fundo, estabelecer quase um salário por decreto, mas depois a riqueza e o crescimento do país não acompanham. Exatamente. Nós temos agora uma oportunidade de negócio, a transição verde, que vai trazer mais empregos do que aqueles que vão deixar de existir, que vai trazer uma reindustrialização na Europa, que nos vai trazer, mais uma vez, oportunidades de negócio. Mas a Europa já mostrou que consegue separar a redução de emissões do crescimento económico. Há 20 anos que a Europa já faz isso. Portanto, nós... Como é que conseguiu? Como é que conseguiu? Através do investimento na transição energética. Muito mais simples que isso. Não, através disso. E o que estas regras orçamentais estão a fazer é retirar o investimento público para fazer esta transição. E estamos... Não sou eu que o digo, são os sindicatos europeus que dizem que apenas 3 países europeus vão cumprir com as metas climáticas com estas regras orçamentais, que são Dinamarca, Suécia e Irlanda. Todos os outros países não vão ter capacidade de investimento nesta transição. E é algo que é, neste mandato que está em jogo, a capacidade que a Europa vai ter ou não de chegar a 2030 cumprindo com estas metas climáticas. João Coutinho Figueiredo, quero que recupere aqui aquela ideia do salário de desabafo. Eu hoje estou a perceber porque é que nenhum destes partidos que aqui está representado votou a favor da nossa proposta de literacia financeira. Porque, de facto, se houvesse literacia financeira, nenhuma pessoa percebia as propostas dos partidos. Mas agora vai... Ai, é com caralho. Eliminar dos não há. Dizer que a Europa. Dizer que os salários sobem porque. Reparem, mais uma vez, não o deixam falar. Credo. Ou dizer que o Banco Central Europeu deve ter as suas decisões técnicas dependentes. Dizer que a Europa tem a sua intensidade carbónica reduzida por causa dos investimentos feitos pelo Fundo de Transição Justa. Então foi porquê? Porque foi criado um mecanismo de incentivo de mercado, de comércio e licenças de emissão. Que não tem impacto quase nenhum. Todos os relatórios mostram que não tem quase impacto nenhum. É isso que conduziu de centenas de empresas a adotar rapidamente. Não foi um mecanismo de carbono. Essas e os incentivos fiscais, que em boa parte dos países foram feitos já a instalação de tecnologias limpas e a migração para isso. Agora já fala... As duas coisas. Não, falou primeiro não. Falou primeiro no mecanismo de carbono. Não, porque é a mesma coisa. Mas não teve impacto nenhum. É a mesma coisa. Ao longo dos últimos 40 anos. Já existem há 40 explicar? anos. Já existe há 40 anos. E não quero correr o risco de dar aulas a ninguém, João Oliveira. Não é isso? Estou à espera da aula. Não é isso. Estou-lhe a dizer que se não mete preços... Bartolo é tipo boneco, é burro, basicamente. Que influencia a decisão. Vocês aí no Norte não usam essa expressão, né? Vocês não convivem. De empresa. Vocês não têm muita multicultura aí para cima. Os agentes económicos e famílias, e os preços tanto podem vir das taxas de licença de emissão, o comércio de licenças de carbono, já falámos, e a fiscalidade verde. E chega. E chega. É verdade. Mas é isso que eu acho que esteve na cerne do enorme ganho que foi a Europa ter conseguido aumentar a sua produção sem aumentar as emissões de CO2. Mas não estamos a cumprir as metas. Ainda não, porque as metas são muito ainda não. E recentrando aqui a nossa conversa na questão dos salários. Se os partidos como o Bloco agora quiserem voltar a pôr o nuclear na lista das energias poluentes, que era o que faltava agora. Sobre a questão dos salários. Não para Portugal, mas para países que possam precisar, era muito mais rápido chegar a metas que, por um lado, o Bloco quer tornar mais difíceis e, por outro lado, quer impedir de usar energias que sobre a questão dos salários em concreto, o que é que propõe a Iniciativa Liberal em matéria de rendimentos? Peço-lhe uma medida concreta para que Portugal não... Malta, eu sei, eu estou a dizer isto, mas aqui em baixo vocês começam a ter mais malta de outras etnias agora. Porque quando eu cresci não era muito normal. Tipo, aí para o Norte não era muito normal a ver. Sabem, essa imigração começou há pouco tempo. Vocês vão começar a usar o mesmo palavreado que nós usamos cá em baixo com algum daqui a uns anos. Agora tão cedo não. Eu já cresci com esse linguarejo,
porque o ouço desde criança, não é? Tipo, é o que é. Continua a ser ultrapassado por A países única- como a a Polónia, única o forma- Uruguai. Pois vai, podes ter a certeza. Para aumentar Já dizem. salários de uma forma sustentada é ter uma economia que cresça e que consiga criar empregos cada vez com conteúdo de qualificação mais elevado. E é isso que a Europa tem estado a ficar para trás nos últimos 10 ou 15 anos relativamente aos Estados Unidos e a outros blocos económicos. E temos que perceber porquê. Porque a Europa se transformou na campeã da burocracia quando aqui há umas décadas era a campeã da inovação. E quando isso é assim, não se gera emprego suficiente nem atividade económica suficiente para poder fazer subir os salários e, de facto, sustentadamente fazer crescer a economia. A Europa, se não fizer isso e se não fizer isso rapidamente, daqui por 5 ou 10 anos, tem o mesmo problema que Portugal já tem hoje. Todos os seus jovens qualificados vão ter que emigrar para outros blocos para exercer a sua atividade, porque aqui não vão ter condições de salariais suficientes e mais. Para a transição energética, para o alargamento e para outros projetos, para o Já falam crioulo em Bragança, mano. próprio investimento em Cultura. Isto é cultura. Para mim isto é de valor. defesa, para outros projetos estruturantes Para mim isto tem fundamentais da muito União valor. Europeia, Tem não vamos mesmo. ter Para mim recursos não porque estou a dizer isto sem nenhuma ironia. crescemos e não vamos ter pessoas, porque não as retemos cá. Por isso é que dizemos que o nosso grande desafio, também na Europa, vai ser o desafio, o crescimento económico, porque deixámos de o fazer completamente desde há 10 ou 15 anos esta parte. Catarina Martins, como é que se faz os salários crescer? Como é que a nível europeu é possível chegar a soluções que tenham um impacto positivo nos rendimentos dos portugueses? Desde logo que nós precisamos de investimento público em setores estratégicos, porque ao longo dos tempos, sempre que nós tivemos grandes saltos tecnológicos, em que a inovação esteve ao serviço do progresso social, foram alturas em que houve esse investimento. E as regras da governação económica têm impedido a União Europeia, os países da União Europeia, de terem esses níveis de investimento. Há ainda assim, julgo eu, algumas boas notícias do que a União Europeia é capaz de fazer. Porque nós no trabalho vimos no último mandato que a União Europeia podia criar direitos. Porque criou direitos quando disse que os trabalhadores das plataformas devem ter um contrato de trabalho. Criou direitos quando disse que os trabalhadores têm direito a desligar, criou direitos quando acabou, quer dizer, quando quer acabar, agora é preciso implementar, os estágios não remunerados para os jovens. Portanto, temos a aprendizagem, o Bloco, aliás, esteve muito envolvido nisso, a aprendizagem de que é possível criar direitos. Agora, nós precisamos de criar direitos de uma forma mais vasta, trabalho Ainda não, Jenny. Nós Ainda não temos vi, muitas este, dúvidas sobre a ainda não proposta vi do salário mínimo europeu, pelo seguinte, eles têm estado a ser debatidos da seguinte forma, ser uma percentagem do salário médio. Em Portugal, que tem um país que tem uns salários médios muito baixos, se nós aplicarmos isso a Portugal, que foi o debate que foi tido, em Portugal os salários mínimos baixavam. Portanto, é um debate sobre o qual é preciso ter algum cuidado. A proposta do LIVRE, corrija-me se estiver errado, é 80% do salário mínimo espanhol. Sim, para cá é Portugal. Pá, corrijam-me a minha ignorância, mas o que é que acontecia antes de existirem os recibos verdes? Como é que um trabalhador independente funcionava antes de existirem os recibos? Eu não faço ideia, eu sempre trabalhei a recibos. Portanto, nunca sequer tive o modelo anterior. Como é que funcionava antes de termos recibos verdes? Era taxada uma taxa normal. Ou seja, não tinhas taxas variáveis, é isso? Toda a taxa era igual? Estás a brincar comigo? Pá, tinha que haver algo. Tinhas que declarar, meu. Toda a gente. Ninguém declarava esse dinheiro. E não havia problema nenhum. Sei lá. Estou a perguntar. Isso não é um bocado estranho? Então agora recebia não sei quantos milhares de euros de ativações e não declarava nada? Ai, valha-me Deus. Em todo caso, talvez não seja muito bom que nós acreditemos que Espanha vai sempre permitir-nos subir os salários. Ou seja, eu teria mais esperança no próprio país e no próprio investimento e na própria economia. Estamos 26% abaixo neste momento do salário mínimo espanhol. E devemos estar e devemos subir muito mais. Disso de acordo, não é isso que nos separa. Digo é que enquanto mecanismo europeu talvez seja um pouco frágil esta ideia de olhar sempre para a fronteira. Depende dos sítios e dos tempos. Mas eu queria falar do investimento que é tão importante. Porque... eu acho mesmo que o investimento numa transição justa é fundamental. Acho que, aliás, Portugal prova que não é preciso nuclear, podemos ter energia de uma outra forma e é isso que nós devemos mostrar na Europa, o melhor que temos, em vez de termos um risco, que é um risco, vejamos o que aconteceu no Japão, etc. É sempre um risco, os resíduos lá estão, estamos todos de coração nas mãos se acontece alguma coisa numa central nuclear na Ucrânia, por exemplo. Portanto, sabemos que o nuclear continua a ser um risco e Portugal pode mostrar na Europa que pode fazer diferente. As centrais nucleares são seguras como o raio hoje em dia, meu. Tipo, e estão preparadas para todo este tipo de cenas. Mas o investimento na transição justa é muito importante. Pode criar
emprego qualificado nas mais variadas áreas e deve também apoiar os trabalhadores dos setores. Não podemos aceitar coisas como na refinaria de Matosinhos, que de repente não houve apoio para os trabalhadores. Portanto, por isso, quando nós dizemos transição, dizemos sempre transição justa. Para concluir, é que reparem, se estivermos a impedir-nos de fazer alguma coisa com base numa desgraça qualquer que pode acontecer, pá, por amor de Deus. Concluir com isto. O mercado das licenças de carbono não é uma medida climática em lado nenhum. É só um negócio. Porque significa que se paga para se emitir. E os países compram até licenças uns aos outros. Não emite aqui, emite no outro lado. Ora, isso não faz nada pelo clima. Pode ser um grande negócio, mas é um erro absoluto. E nós precisamos mesmo de investimento noutra mobilidade, noutro emprego, noutra produção, noutra energia, e é para isso que nós lutamos. João Oliveira, quero ouvi-lo também sobre esta questão dos salários e do que é que se pode fazer ao nível europeu para melhorar os rendimentos. Sim, eu não digo que isto fosse uma boa solução para Portugal, mas é uma solução limpa, mano. A nossa opinião é muito clara. Os salários não são só um aspecto de política económica secundário. Pelo contrário, os salários devem ser um critério e um objetivo de desenvolvimento do país. E, portanto, a elevação dos salários, que permite uma mais justa distribuição da riqueza e uma elevação das condições de vida, tem que ser assumido como um objetivo absolutamente essencial. E aquele Pacto de Progresso Social e pelo Emprego que nós propomos e que tanto escandaliza a iniciativa liberal, tem, de facto, esse elemento de valorização do trabalho e com a componente dos salários muito evidente. E irreversível. O João Oliveira já parou de falar de salários? Ou ainda não, malta? Só para saber se posso acordar. Olha, no primeiro aspecto, com o princípio... Não é irreversível. Com a ideia do princípio da não regressão, para que a convergência seja feita no progresso, ao contrário do nivelamento por baixo que tem sido feito em relação aos salários, incluindo com a diretiva do salário mínimo. Não se pode agora, há um aspecto absolutamente decisivo que nós temos que tratar, é que a convergência do ponto de vista social e económico tem que ser feita, de facto, no sentido do progresso, para elevar as condições de vida, para combater o desemprego, com o objetivo de garantir o pleno emprego, com a garantia de valorização das condições de trabalho, nomeadamente a redução dos horários de trabalho, nomeadamente com a preocupação com a sinistralidade do trabalho, particularmente com os problemas da saúde e da segurança no trabalho a terem que ser assegurados. E com um outro aspecto que é absolutamente essencial, que é o da contratação coletiva. Diz o Coutinho de Figueiredo, os salários não se aumentam por decreto. Pois não, aumentam-se por negociação. E só defendendo a contratação coletiva é que é possível aumentar os salários. Tal como está na plataforma liberal. Apontam para quê? Apontam para quê? Sempre para a liquidação da contratação coletiva e para a tentativa de desmantelamento dos sindicatos para que nunca haja sequer força para impor o aumento dos salários. Essa perspectiva é que é a perspectiva do processo. Devia ter preparado melhor o debate. Nós não aceitamos. Ainda lhe vou dizer outra coisa. O nivelamento que tem acontecido na União Europeia é de facto um nivelamento por baixo. A diretiva do salário mínimo adequado é de facto um exemplo desses. Aliás, olhando para aquela diretiva, Portugal já não precisava mexer mais no salário mínimo, já tínhamos preenchido os critérios. E são critérios que põem às vezes os países ao nível do limiar da pobreza. O salário mínimo fixado ao nível do limiar da pobreza. Ora, é importante que se faça um discurso em Portugal como se faz no Parlamento Europeu. Quem é que aprovou aquela diretiva dos salários mínimos? Dos deputados portugueses, só os deputados da CDU se opuseram. Inclusivamente o Bloco de Esquerda votaram a favor. Os dos Verdes, do Partido Verde Europeu, só 2 votaram contra. Todos os outros votaram a favor. É preciso que se faça a defesa no Parlamento Europeu daquilo que em Portugal faz falta aos trabalhadores. Também a nível europeu e não a nível de Portugal. É um aspecto absolutamente decisivo. E queria associar isto a um outro aspecto que tem a ver com a economia. Porque há um aspecto que é incontornável. Sem uma economia mais qualificada, com mais incorporação de ciência e tecnologia, nós não conseguimos ter empregos mais qualificados e com salários mais elevados. Isso é um aspecto absolutamente essencial para a definição... Qual é que será o próximo aspecto essencial que o João vai dizer? Do perfil produtivo da nossa economia. Certo. Se nós continuarmos a ter... Matamos ao Coutinho Figueiredo, isto é diretamente para a iniciativa liberal. Essencial. Se nós continuarmos a ter a nossa economia exposta à concorrência selvagem que resulta das regras do mercado único, dos acordos comerciais que a União Europeia faz em nosso nome com outros países, não é capaz. E se isso continuar a significar a destruição da nossa indústria, nós não conseguiremos incorporar a ciência e a tecnologia na nossa produção, não conseguiremos qualificar a nossa economia, não conseguiremos ter condições para ter, do ponto de vista económico, o país preparado de outra maneira e continuaremos a condenar os nossos jovens a terem que procurar fora aquilo que o país não lhes dá cá dentro. Duas frases rápidas. Acredito muito mais nos portugueses do que o João Oliveira. E a Suécia não tem salário mínimo e tem um salário médio que deve ser em cima do dobro do português.
únicos portugueses em quem não acredito são aqueles que defendem a política direita. Vou dar a oportunidade aqui também ao Francisco Paupéry para concluir este assunto. Sim, Francisco Paupéry está com menos tempo e queria ouvi-lo ainda para concluir este assunto relativo aos salários, porque há pouco estava aqui a discordar de certa forma do João Oliveira, a dizer que era preciso olhar também para o nível europeu e não apenas para a situação de Portugal. Claro, e quando propomos alguma coisa no Parlamento Europeu, temos que ver o enquadramento europeu. E neste momento há países que não têm salário mínimo efetivo e que estão realmente pessoas a receber abaixo do limiar da pobreza. E o objetivo daqui, o Bloco acompanhou também a votação nesse sentido de há europeus que não têm esta diretiva e há europeus que são prejudicados por não haver esta diretiva e por não haver salário mínimo. E foi nesse caso que os Verdes e o Livre apoia também que fizeram esta lei. Francisco, mas no caso de Portugal é prejudicado com aquela... Claro, mas Portugal pode colocar acima. Portugal os trabalhadores portugueses são prejudicados por aquela diretiva que os Verdes europeus... Ninguém impede de colocar acima, não é? Como está agora. Não, aquilo que faz é nivelamento por baixo. Cumpre-se os critérios da diretiva e está resolvido. Nivela-se por baixo. Tem que ver o enquadramento europeu, não o português. No português. Mas como assim cumpre-se os critérios? Ninguém está a cumprir os critérios, está acima dos critérios. Porque aquilo que o João está a dizer é que o governo português, se quiser, cumpre só os critérios da Europa e não faz mais. A questão é que fizemos mais. Nós estamos acima desse critério. Não é isso que está a acontecer atualmente em Portugal, Francisco, esse tal nivelamento por baixo? Não considero, e até tivemos um feedback positivo de o aumento do salário mínimo provocou um crescimento económico, portanto não vejo qualquer razão para associar um aumento do salário mínimo por decreto. Está, mais uma vez, é igual a como a redução fiscal faria. Falar a questão de produtividade. Vamos falar de produtividade. Aumentamos a produtividade nestas últimas décadas. O salário não acompanhou a produtividade. Mas sabe o que é que acompanhou? Foi o lucro das grandes empresas e foi o lucro dos milionários que estão aqui na Europa. E nos últimos 3 anos... É verdade, o João tem razão que o discurso é sempre o mesmo, os milionários, as grandes empresas. Pá, o que é que me interessa essa merda, meu? O que é que me interessa os lucros dos milionários e das grandes empresas? Os milionários e as grandes empresas são grandes e são milionários por algum motivo. Caramba. Foi só porque tiveram sorte e porque gamam. É isso. É que isto é um discurso bué perigoso, meu. Parece que isto retira completamente o mérito a toda a gente que enriqueceu. Reparem. Assim, se fosse tão fácil, toda a gente era rico. Eu não percebo É factual. Nos últimos 3 anos, 99% da população europeia perdeu custo de vida. Perdeu. 99%. Sabe quem é que ganhou 72% de riqueza? Os 5 maiores bilionários que atuam na Europa. Ou seja, durante a pandemia houve uma transferência de 75% para os bilionários. Na estatística que 99% das pessoas podem poder de compra. Basta-me isso para dizer que a Europa tem problemas. Exatamente. Portanto, e é uma questão de desigualdade. Se me dissessem assim... Não, porque não foi toda a gente a perder. Não foi toda a gente a perder. Essa é que é a diferença. Se me disserem 99% das pessoas melhoraram o seu estilo... E o LIVRE considera que é injusto para estas 99% das pessoas. Mas também eu, o que eu estou a dizer, se 99% das pessoas estão pior... Claro. Então, nem preciso saber o que é que tem a seguir... tem propostas contra a desigualdade. Deixa-me acabar a frase. Se 99% das pessoas estão pior, chega-me para saber que tenho um problema. Se tivermos 99% das pessoas melhor e a outro % ainda melhor... já não acho que haja um problema. Essa é a diferença. Mas quais são as propostas, neste caso? Mas outra vez? Sim, porque não disse nenhuma ainda. Então, mas se quando eu estou a dizer que é preciso voltar a pôr os drivers de crescimento económico na Europa a funcionar, que sempre foram o quê? Vamos enumerá-los. As duas coisas que fizeram a Europa crescer, mas crescer profundamente, foi o mercado único e as liberdades de circulação. Foram isso. Tudo o que fez a Europa crescer teve a ver com liberdade de circulação de pessoas, de capitais, de bens e de capitais, de bens e de serviços. Correto? E estou de acordo com o Henrique Letta, que há um mês atrás sugere que a liberdade de conhecimento passa a fazer parte do mercado único. Importantíssimo, dada a evolução da economia nos últimos tempos. Isto tem dado às empresas, por exemplo, portuguesas, a oportunidade de vender em todo o espaço europeu. Tem dado às pessoas a oportunidade de trabalhar em todo o espaço europeu. Ou de estudar em todo o espaço europeu. E com o aumento das desigualdades. Tem a ver com o crescimento económico. E tem a ver com a minha frase. Exatamente. Tem a ver com a minha frase que eu quero é que 99% das pessoas vivam melhor. Não, o crescimento económico. Eu não estou preocupado se há um que a iniciativa liberal quer. Francisco, eu quero que 99% das pessoas... Mas, para Francisco, o que é que lá saber das desigualdades, Francisco? Me interessa eu estar melhor, que lá saber se o outro gajo é mais rico. Basta, obrigado pelo sub, thanks. O que é que me interessa a desigualdade? Se eu viver bem, quer lá saber da desigualdade, meu. Sub, obrigado. Obrigado pelo sub mais uma vez, man. Thanks, man. Basta, obrigadíssimo. O que é que me interessa as desigualdades se eu estiver bem? Percebem? Se 99% das pessoas verem melhor, eu fico satisfeito. Lamento, não me interessa o que eu quero mais redistribuição da riqueza. É isso que eu quero mais criação de riqueza. Criação, exato. A redistribuição é uma estupidez.
Para que é que se tem que castrar os ricos para os pobres ganharem dinheiro? Sem mérito nenhum. É uma idiotice isso, pá. Pá, ajudem os pobres a serem ricos. Ou pelo menos a terem dinheiro. Caramba. Mas não é É estúpido, é tão idiota este conceito, é tão anti-meritocracia este conceito de uma pessoa tem que ter dinheiro só porque sim. Pá, que possa ter as condições mínimas básicas, tudo bem, certo. Agora que se tenha que castrar quem tem dinheiro por mérito e dar a pessoas que nada querem fazer, é pá, por amor de Deus, meu. Pá, não se tem criado condições para dar a pessoas que não têm nada uma possibilidade de terem alguma coisa. Tem-se criado condições. Tem-se criado cada vez mais. Epá, não acho que tenha que se redistribuir coisíssima nenhuma. Acho que efetivamente tem que se criar mais condições para as pessoas que não têm acesso e que não têm dinheiro possam ter. Só isso. A riqueza tem sido criada. Não está. Olhem para É um os bocado números. isso, João. É um bocado isso. Igualdade de oportunidades é aquilo que eu acho que devia existir. Posses, cada um tem o que tem. Tem sido criada. Há 20 anos atrás a Europa tinha o mesmo PIB dos Estados Unidos. Hoje está a 80% ou 70%. Não está a criar riqueza. A União Europeia é um dos espaços... Não está a criar riqueza social. Nós podemos fazer melhor, mas a União Europeia é um dos espaços mais ricos do mundo e tem enormes desigualdades. E, portanto, tem claramente um problema, porque nós vemos que há um fosso cada vez maior entre uma minoria hiper rica e a generalidade da população que tem mais dificuldades. E qualquer pessoa que vive num país europeu sabe que isto está a acontecer. Qualquer pessoa que abre um jornal e vê a distribuição de... Catarina, isso sempre foi assim. Lucros milionários, de empresas que lhe ficam com boa parte do salário, seja quando paga a luz, seja quando paga a prestação Isso também era assim em regimes comunistas, by the way. da casa. Sabe perfeitamente, temos uma desigualdade cada vez maior. E mais, temos... Caganda cu, vamos ser sinceros, mano. O pessoal que tem bilhões na conta, por norma, tem o dinheiro a circular. Investe o dinheiro, não os tem parados no banco, mano. Até porque essas pessoas sabem que ter dinheiro parado no banco é perder dinheiro. Também, porque achamos sempre que... Esses bilhões dessas pessoas estão a criar postos de trabalho. Esse dinheiro está a criar postos de trabalho. Que a liberdade de circulação de capitais é mais importante que qualquer capacidade de investimento nos países, temos também cada vez mais dinheiro a sair da Europa, com riqueza que é criada cá e que sai para os acionistas que estão fora e que, aliás, depois não pagam impostos. Pô, porquê que será que eles não querem pagar impostos cá? Há exatamente muitas fugas, não pagam o que devem e temos com isso uma Europa que vai criando riqueza, que não é capaz de a reter e que tem cada vez mais desigualdade social, o que cria também mais tensões. E é por isso que as questões dos direitos são tão importantes, seja as questões dos direitos do trabalho, seja as questões dos direitos fundamentais, de acesso à saúde, à educação, à habitação. E eu acho que o papel de qualquer eurodeputado eleito por Portugal, que sabe as dificuldades muito sérias da vida neste momento, é lutar precisamente para que estes direitos fundamentais, em vez de serem uma espécie de flor na lapela, de que a Europa fala às vezes, mas nunca cumpre... Oh, Rei, repara, imagina, é normal que as empresas zelem pelo lucro, percebes? Agora, se as empresas necessitarem, aquilo que vai gerar melhores salários não vai ser as empresas aumentarem-nos indiscriminadamente, mano. Vai ser as pessoas também se autovalorizarem. Estás a ver? A valorização de salários não é feita pelas empresas, mano. É feita pelo trabalhador. Percebes? Porque a empresa vai sempre pagar o mínimo possível, meu. A empresa vai sempre pagar o mínimo possível. Minimizar custos. Vai sempre, meu. Se te puderem pagar menos, vão-te pagar menos. Percebes? Agora, se querem um serviço bem feito, sabem que têm que te pagar o valor que tu queres, meu. Claro, exatamente. Eu acho que o McDonald's nunca poderia pagar um salário mínimo. Pá, o McDonald's paga o salário mínimo porque as habilitações das pessoas que lá vão trabalhar são habilitações que correspondem ao salário mínimo. Por norma, são pessoas que estão desesperadas à procura de trabalho e precisam do trabalho. Por isso não reclamam, trabalham lá. É só isso, malta. As pessoas aceitam o salário, é verdade. É triste, mas é verdade, malta. É o que é. E não preciso, eu não disse, repara, eu não disse que as empresas, se pagarem menos impostos, vão aumentar os salários. Aquilo que eu disse é, as empresas muito possivelmente
se os impostos baixassem, muito possivelmente haveria empresas que tinham interesse em ficar no país de origem e não meter as sedes noutros países, e pagariam impostos no país de origem. Agora, é assim, o aumento de salários foi aquilo que eu disse, isso depende da valorização de cada um. Seja o mesmo centro da nossa política, porque as pessoas precisam de uma casa, precisam de saúde, precisam de educação, precisam de um emprego com salário digno. Olha, sabem o que é? É literacia financeira. João Oliveira. Só dizer uma coisa. Ouçam, acontece o mesmo no meu trabalho. Querem que eu vos dê o meu exemplo? Eu dou-vos o meu exemplo. Há 5, 6 gajos nesta indústria da Twitch e YouTubes que se valorizam como deve de ser. Ok? 5, 6 que sabem os valores de mercado, que têm pessoas por trás que sabem o valor de mercado, que sabem onde é que hão de pôr as coisas, as fichas, quanto é que devem pedir, e que são pessoas que pedem um X e não voltam atrás. Dizem, olha, o meu X para fazer este trabalho é este. Ok? E depois existe um conjunto de pessoas que aceita trabalhos, às vezes borlas, às vezes por meia truta, e que não conhece o seu valor de mercado. Eu já tive tempos em que não conhecia o meu valor de mercado também, portanto eu não consigo julgar essas pessoas, ok? Pronto, são pessoas que têm desconhecimento, grande parte delas, e que pedem valores baixíssimos sem saber que podiam pedir mais, certo? O que é que acontece? Há uma marca que quer X elementos, sabe qual é que é o valor de mercado, contacta não sei quantas pessoas, e há um gajo que pede o valor de mercado standard, ok? Que é aquele valor X, e há um gajo que diz, não pá, olha, podes-me mandar só tipo uma cena qualquer que eu faça isso. Pá, manda-me só um produto qualquer que eu faça isto. E a marca manda. E fecha com esse gajo. E sabem o que é que isso faz a todos os outros? O valor de mercado que estava num X começa a ir para aí abaixo. Estão a ver? Epá, é diferente, não é bem diferente, mano. Os valores de mercado aqui calculam-se com KPIs. Tu tens números, tens X números, estás a ver? Tens X números a apresentar. Tens milhões de views, tens espectadores ao vivo, tens uma data de... Tens time watch, tens uma data de números. E isso é o que conta. Os KPIs é o que conta. É o público a quem tu chegas, ok? Portanto, é isso que valoriza uma pessoa. Se há um gajo que tem carradas de números e se chega à frente e diz, não, eu faço isso de borla, os outros todos, que pedem X valor, vêm tudo para cá abaixo. Estão a perceber? Pronto, é a mesma coisa. Portanto, se há quem faça muito barato, depois não se podem queixar que o salário seja aquele. Eu não estou a dar este caso para casos de pessoas que estão desesperadas, porque isso é complicado. Mas é um bocado a lei da procura e da oferta, é verdade. Obrigado pelo sub, thanks man, obrigadíssimo. Mas enquanto, por exemplo, os trabalhadores gerais, obrigado Gopi, obrigado pelo sub, thanks. É isso, mas é isso. Enquanto que os trabalhadores gerais têm sindicatos, a malta aqui não tem sindicatos nenhuns, portanto está-se completamente a cagar. Percebem? Não há sindicatos nenhuns. E eu não me estou a queixar, eu estou muito bem. Eu estou muito bem porque eu não cedo a essas pressões de tipo... Vou valorizar menos para ter o trabalho. Pá, não preciso. Felizmente não preciso. Por isso é que eu vos estou a dizer que concordo e compreendo as pessoas que precisam. As pessoas que precisam baixam o valor para conseguirem fechar aquela cena. É normal. Há pessoas que precisam mesmo. Eu, como não preciso, assim tanto, já me dou ao luxo de dizer, epá, não faço isso por esse valor. E o que é que isso faz? Sobe o valor de mercado. Porque se eu digo não faço isso por esse valor, e se o gajo acima de mim diz não faço isso por esse valor, e o gajo acima de mim diz também não faço isso por esse valor, e começamos todos a pedir mais, as pessoas que querem o trabalho feito têm que começar a pagar mais, certo? E isto é a regra geral. Qualquer trabalho, imaginem, se os informáticos todos começassem a cobrar, começassem a pedir salários de 600 paus, de repente um trabalhador, um gajo informático que tenha uma formação que precise de 2 ou que peça 2.000 paus, as empresas vão se rir na cara dele. Então, mas eu tenho ali um gajo que vai fazer o teu trabalho por 600 paus, por que eu te vou pagar 2.000? És assim tão bom? E aí já começa a entrar as vossas credenciais, aquilo que vocês já fizeram. Isso aí tem peso, não é? Pronto. Mas epá, isso aí tem peso. Claro, vocês podem alegar, não, mas eu fiz isto, eu participei nisto, a minha experiência é esta, o teu negócio vai ser muito melhor, eu vou beneficiar muito mais a tua empresa do que esse gajo a quem tu vais pagar 600 paus que não tem experiência nenhuma. Ok. Mas pronto, mas aí já é negociar da vossa parte. O problema é que a maior parte das pessoas não tem direito, não sabe fazer isto.
Percebem? É como os designers. Que é porque é que eu vou pagar tipo, o valor de mercado a um designer que faz um design como deve de ser e que tem tudo certinho, se posso pagar ao meu sobrinho que fez um curso de paint? Pá, malta, isto também depois é mentalidades das empresas, das pessoas, tudo é responsável nisto. Essas frases todas ditas a partir Alex, do Conselho de Administração de um banco ou ditas a partir do Conselho de Administração de uma multinacional alemã, está tudo muito certo. Nos primeiros 3 meses do ano, os bancos tiveram 560 mil euros de lucros por hora. 560 mil euros por hora. É este o grau da... E eu vou-vos dizer, se querem que eu vos diga, eu, por exemplo, o meu trunfo verdadeiro, aquilo que eu considero o meu trunfo verdadeiro, não é eu fazer um trabalho com uma qualidade excelente, ok? Há para aí N gajos que fazem merdas com muito mais qualidade de edição e técnica do que eu, percebem? Pá, N gajos. Eu acho que aquilo que me valoriza é a espontaneidade, é a consistência, a espontaneidade, o ser natural, tudo isso são merdas que me valorizam. Estão a ver? Pronto, é pá, enquanto que se calhar o Zé Miguel faz um vídeo bacana com bué das cenas, não sei o quê, que tipo, se calhar não vai bater tanto, eu num dia tenho 350 vídeos de... Pá, pronto, é diferente, cada um trabalha com o que pode. Eu prefiro que as minhas coisas saiam com mais naturalidade. Pá, imagina, eu também podia editar os vídeos ou seja, em vez de fazer 6 vídeos por semana no canal principal, fazia um. Com muito mais edição, a cortar as merdas todas, a parar de dizer a parar de dizer basicamente. Podia fazer isso. Mas reparem, em vez de ter 6 vídeos que se calhar chegavam todos a 10 mil views, tinha um que batia tipo se calhar as mesmas 10 mil. Pronto, é só isso, estão a ver? Pá, um gajo também tem que jogar. Isto é um exemplo parvo, que é um exemplo muito específico. Mas é gravamento das desigualdades e das injustiças em Portugal. Isto é populismo. Essa leitura. É populismo de essa leitura é apelar à inveja. Desculpe, vai lá falar de inveja. Desculpa. Vai lá falar de inveja às pessoas que tiveram a prestação da casa paga em dobro para alimentar eu não estes lucros. aceito que seja normal. Eu não aceito que seja normal as orientações que da a geração que está agora a entrar da no União Europeia do trabalho ativo vá viver pior que os seus pais. Não é esse o caminho que seja possível. Não. É exatamente porque temos deixado de crescer. Por a Europa deixar de crescer, como os outros contos. Para essas pessoas que não percebem, têm que ir perceber. Não é o João Coutinho de Figueiredo tem que entrar na casa dessas pessoas a explicar-lhes porque é que elas estão a pagar taxas altíssimas. Isso devia-lhes ser explicado na escola. Desde putos. Do género, não contraias empréstimos que não podes pagar. Desde puto. Na escola. E porquê é que será que não é explicado isso às pessoas? Se calhar não há interesse a explicar isso à malta. Se calhar convém ao governo e ao Estado português que as pessoas não saibam. Não é? Digo eu. Não é? Hoje, esta geração que está a entrar no mercado de trabalho vai viver pior que os seus pais. Isto é uma responsabilidade nossa, da nossa geração. As políticas liberais de concentração da riqueza é que geram isso. As políticas liberais de concentração da riqueza. 560 mil euros. Qual é o país que é o modelo económico da CDU? Qual é o país que é o modelo económico? Olha, José, isso era do caralho, digo-te já. Isso era incrível. Isso era incrível. Isso era mesmo incrível. Não responde se quer sair do euro. Não responde qual é o país que eu quero que seja o meu modelo. Para eu poder apontar. O país que eu quero que seja... Ouçam, há malta que quando vai pedir uma simulação a um banco, sai de lá chateado. Porque não gosta do que ouviu. Mas a simulação não é o banco a mandar-te à merda. A simulação é o banco a avisar-te, bro. É assim, se calhar com isto não consegues. Há malta que vai fazer uma simulação a um banco e sai de lá chateada com o banco. Mas o banco agora não me quer emprestar dinheiro. Bro, se calhar o banco está-te a avisar. O banco também tem que fazer gestão de risco, não é? Não vai emprestar dinheiro a um gajo que sabe que não vai pagar. E se calhar já era um alerta para ti. Do género, se calhar estás a esticar-te um bocado mais, hein? Tipo, vais pedir 400 mil euros por uma casa e recebes o salário mínimo. Pá, tipo, a culpa não é do banco. Não é, tipo, não é que o banco tens de te revoltar. Já o meu modelo é Portugal, mas não é com bancos a terem 560 mil euros de lucros por hora. Mas isso depois o banco também tem interesse, não é? Depende das alturas do campeonato. Se o banco quiser emprestar dinheiro, se estiver nessa fase, vai-te emprestar e está-se a cagar. Claro que sim, mas também nessa altura da simulação tu deves estar alerta. Mas aí isso já devia ser ensinado na escola. Da riqueza é terem prejuízo a serem resgatados com milhares de milhões de euros do contribuinte. Não são esmagadas com a prestação da casa para os bancos. Esse ódio ao lucro é muito maior que o amor que tem pelas pessoas. Vamos falar de fundos europeus.
A Iniciativa Liberal tem como meta Portugal deixar de depender de fundos europeus. O PCP pede mais fundos para Portugal. Olhem, isto é um meme fantástico. Esta frase sozinha revela tudo para mim. Reparem, o partido que quer mais independência financeira da Europa é o partido que mais apoia a Europa. O partido que quer mais dependência financeira da Europa é também o partido que quer mais independência da Europa. Estas aritméticas... Queria levar a nossa conversa agora por aqui. Francisco Paupério, em relação aos fundos europeus, no imediato é preciso também garantir que sejam executados aqueles que já nos foram atribuídos. Como é que se aumenta, por exemplo, a taxa de execução? Como é que podemos mudar Já isso? falámos aqui sobre isso. Nós já temos mecanismos em prática de transparência destes fundos e, portanto, o cidadão comum consegue acompanhar grande parte dessa execução. Claro que essa execução vai depender sempre do Governo Nacional, portanto isso não é uma conversa a nível europeu de como é que nós podemos estabelecer ferramentas mais eficazes, porque isso vai depender da gestão diária de execução e foi o que vimos. Nós tivemos um PRR que foi aprovado, por exemplo... Ainda não, Driver, é de ver isso exclusivo para a estamos é de gravar isso. Como parece ser. Mas relativamente aos fundos e pegando numa grande parte dos fundos, que é para a política agrícola comum, para os agricultores... Eu gostava de dizer que o LIVRE está do lado dos agricultores e desmistificar um pouco daquilo que tem sido dito também cá, mas sobretudo em Bruxelas, que os agricultores estão contra as políticas ambientais. Os agricultores não estão contra as políticas ambientais, estão contra esta política agrícola comum, que é uma política agrícola... Eu não queria ser o gajo que vai dar uma do window. Eu sei que a maior parte das pessoas no mundo precisam de contrair um crédito para comprar um carro, ok? Eu não vou ser esse gajo que vos vai dizer contrair um empréstimo para comprar um carro é estúpido. Não, as pessoas não têm a possibilidade. Pronto. Contrair um crédito, precisam de o fazer. Se o puderem pagar, para mim tudo bem. Ok? Não há problema nenhum. Agora, é assim, se tiverem a possibilidade de não contrair o crédito, melhor. Pá, eu juntei dinheiro, e para mim foi muito melhor. Olha, na minha situação em que me encontro atualmente, eu já me questionei, pá, se calhar se podia ter ficado com o meu Corsazinho e não me ter metido nisto de comprar carro, mas há muitas vezes em que o meu cérebro diz, sim, ainda bem que fizeste isso. Porque eu cheguei lá e pronto, e olhem, quis um carro novo, comprei o carro. E muitos eles insistiram vamos fazer um crédito, não sei o quê. Eu, não, você não está a perceber. Eu quero mesmo comprar o carro. Mas o crédito... Não é preciso crédito. Deixa lá o crédito. Eu deixo cá o dinheiro, você dá-me o carro. É assim que vai funcionar. E pronto, e funcionou. É o que é. Pode ser vantajoso o crédito. Em alguns momentos pode ser vantajoso. Eu, por exemplo, no meu caso até foi vantajoso não o ter comprado assim, porque na verdade o meu carro até subiu de preço. Não desceu. O meu carro, basicamente, eu comprei-o antes da guerra da Ucrânia, tipo 1 mês ou 2 antes da guerra da Ucrânia, e tipo 2 meses depois de ter comprado o meu carro disparou, literalmente, de preço. Ficou para aí 4.000 euros mais caro. É lógico que o carro, quando sai do stand, tipo, fica mais barato logo, não é? Tipo, como toda a gente sabe. Mas pronto, mas é o que é. Agrícola comum que protege o investimento de grandes empresas e tira isso era o que faziam os agricultores. Nos últimos 15 anos, de 2005 a 2020, assistimos à perda de agricultores e de terrenos agrícolas abaixo dos 100 hectares. Todas as propriedades abaixo dos 100 hectares, ficamos com menos propriedades nos últimos 15 anos. Ao contrário, as propriedades que têm acima de 100 hectares aumentaram bastante nestes últimos 15 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos a apostar numa agricultura intensiva, numa agricultura que degrada os solos, numa agricultura que não dá segurança alimentar. E o que temos visto, e todos os relatórios europeus apontam para isso, que está a haver uma degradação do solo, ao ponto que é possível que as colheitas estejam em risco, as próximas colheitas estejam em risco. Desde que as pessoas estejam conscientes naquilo que se estão a meter, por mim, mano, os créditos são necessários, ok? Desde que as pessoas estejam conscientes no que se estão a meter, o problema é quando as pessoas não têm consciência do que é que se estão a meter.
As pessoas vão se meter num crédito que não conseguem pagar. Isso é que para mim é grave. Então como é que o que é que mudamos nós temos que alterar? Nós temos Isso é que deviam ensinar na escola, mas não ensinam. Não só nos pequenos e médios agricultores, mas temos até que mudar o método de fazer agricultura. Não é trocar os agricultores, não é mudar os agricultores. É passar a agricultura de precisão, que, por exemplo, recorre muito menos água, e práticas de agricultura sustentável, é ter cadeias de alimento sustentável local, ou seja, reduzir a distância das cadeias de alimentação, passar a praticar uma agricultura local que leva também a que as colheitas, por exemplo, e os alimentos, ao serem feitos de forma local, estejam mais bem adaptados em termos climáticos, e isto tem de ser políticas integradas que levem a que realmente a Europa tenha uma segurança alimentar, porque corre o risco sério nos próximos anos, face ao risco de biodiversidade, face ao risco do uso de pesticidas, por exemplo, de perder esta biodiversidade e de termos colheitas que depois vão ser ineficazes e, claro, afetar mais uma vez crises de inflação e, portanto, o que nós temos que fazer, sobretudo, é apoiar agricultores e dizer que quem colocou os agricultores com perdas de território, com perdas de colheitas, não foram os verdes, não foram as políticas ambientais, mas sim foi este centro-direita. Foi a AD, com esta Presidente von der Leyen, que fez esta política de coesão. Sobre esta questão dos fundos, nós não temos muito mais tempo, estão a dar conta de que temos cerca de 1 minuto para cada um. Portugal a não depender de fundos europeus, João Coutinho Figueiredo. Muito rapidamente, a lógica é esta. Mais tarde ou mais cedo vamos ter que viver sem fundos, portanto é bom que nos preparemos e isso significa aproveitar os fundos enquanto eles ainda existem, que será para este quadro financeiro plurianual e provavelmente mais um. E isso implica o quê? Desde logo não o desperdiçar. A fiscalização, ao contrário do que diz o Francisco Paupério, não é suficiente. O portal de transparência a que ele se referia existe por proposta da Iniciativa Liberal, existe e nós sabemos bem o que queríamos que lá constasse. Não é dos fundos inclui também. E não é o que lá está, o que nós gostaríamos que estivesse e é insuficiente. E depois, concordar que a nível da agricultura muito pode ser feito, e eu só tenho pena que nós tínhamos sido o único partido a dizer uma das coisas que mais danou a agricultura portuguesa foi a União Europeia não ter sido rápida a aprovar as possibilidades de adição genómica das nossas plantas, gastaríamos muito menos energia, muito menos água e muito menos fitossanitário. Catarina Martins, sobre a questão dos fundos europeus, é preciso garantir também que sejam usados de forma correta e que não se façam desvios. O Bloco tem também algumas propostas no que diz respeito ao combate à corrupção, no que diz respeito ao trailer do Elden Ring? Sim, nós temos propostas no combate à corrupção por causa dos fundos europeus. Achamos, aliás, que nós não podemos ter uma espécie de economia de sacar fundos europeus que não deixa, do ponto de vista estratégico, nada no país e isso deve ser combatido. Isso é uma questão de corrupção, é também uma questão de estratégia no país e temos propostas sobre isso. Mas eu queria dar duas notas muito brevemente. A primeira é que os fundos vão ser discutidos também com o alargamento e não há mais Europa sem mais orçamento. Quem achar isso só vai ter um problema maior. E é também bom começarmos a perceber exatamente o que é que se passa. Não há na Europa a ideia de que há uns contribuintes e uns beneficiários. Como Angela Merkel explicava muito bem, a Alemanha não teria os excedentes que tem se não fosse a União Europeia. E, portanto, depois há fundos para compensar assimetrias. Desse ponto de vista, os fundos têm de ser bem usados. Um dos fundos muito importantes é o da PAC, que é, aliás, importante tanto na transição climática como na própria segurança alimentar da Europa. E a PAC precisa de mudar de critérios. Quando o Reino Unido estava na União Europeia, a Rainha de Inglaterra era a maior beneficiária. E eu devo dizer que, infelizmente, continuamos a dar mais dinheiro aos grandes proprietários do que aos agricultores. E nós precisamos de uma PAC forte que garanta 3 coisas. Altos estándares ambientais e de saúde pública na agricultura na Europa, alimentação acessível que as pessoas possam pagar e que os agricultores, garantindo isto a toda a gente, tenham um rendimento digno. É para isto que deve servir a PAC. Infelizmente não é para isto que tem servido, mas é para isso que nós lutamos. João Oliveira, quero ouvi-lo muito rapidamente sobre os fundos que são insuficientes para Portugal na ótica da CDU. São muito insuficientes. Os fundos europeus não são 1 euro milhões. São um mecanismo de compensação pelos impactos assimétricos que têm os países em função das políticas europeias. Porque há países que beneficiam, há outros que são prejudicados e os que são prejudicados têm que ser compensados. Ora, no caso de Portugal, os fundos que nós recebemos não chegam sequer para compensar os prejuízos que nós temos. As contas já estão feitas desde 1996 até hoje
No saldo dos fundos recebemos 101 mil milhões, Chumbado. no saldo daquilo que saiu entre juros, rendas, dividendos e lucros saíram 168 mil milhões. E os Portanto, uma juros e diferença rendas de que entraram? 101 para 168 é uma diferença grande. Não entrou mais Isto nada. significa o quê? Que Portugal não pode perder fundos porque senão ficará mais prejudicado. O orçamento da União Europeia tem que ser naturalmente reforçado e para compensar esses prejuízos e particularmente matérias como a da PAC têm que ser tratadas em função não apenas da compensação, mas eu insisto neste aspecto. Sobretudo, nós temos que exigir uma modificação profunda da PAC, sobretudo para garantir capacidade produtiva ao país. Nós temos que aproveitar o potencial produtivo do país. Isso significa o quê? Significa contrariar desigualdades que existem no pagamento das ajudas entre países, produtores e produções. Significa melhorar o rendimento dos agricultores, particularmente apoiando a agricultura familiar e não o grande agronegócio, as culturas intensivas e superintensivas, que para além de porem em causa questões ambientais absolutamente decisivas, do ponto de vista do emprego também não nos serve. Precisamos, por exemplo, de medidas de reforço do plafonamento e da modulação para corresponder verdadeiramente às necessidades dos pequenos agricultores. Precisamos de medidas, por exemplo, de recuperação, de mecanismos de regulação da produção que permitam para concluir, Portugal João Oliveira, possa ter estamos a no sua limite do produção tempo. valorizada. E fico-me aqui para a agricultura. É uma pena não ter tempo ainda para dizer mais sobre a agricultura. Haverá ainda mais debates no decorrer desta campanha eleitoral. Agradeço aos 4 a presença aqui neste debate. Esta noite, na TVI e na CNN, os debates para as europeias voltam aqui à nossa antena na próxima sexta-feira, dia 24. Estarão aqui para debater assuntos europeus os cabeças de lista da AD, do PS, novamente o Bloco de Esquerda e também o PAN. Boa noite. Giro. Muito giro.